Olá pessoal, meu nome é Jefferson Brandão, eu sou advogado. Tá? Ontem eu coloquei um vídeo no YouTube falando sobre a GAS Consultoria, porque eu sou cliente também desta empresa, não sou advogado. Tá? Ontem o meu título da empresa foi em relação a uma opinião, que é o meu entendimento sobre o que está acontecendo, baseado nas questões jurídicas que eu entendo como sendo ilegais por parte do Estado brasileiro contra os sócios da GAS, porque até então não se tinha criado nenhuma lesão contra os seus clientes, né? Só que hoje recebemos uma nota como cliente, né, oficial da GAS, dizendo que foi feito um bloqueio na conta, um bloqueio total. Então, sendo bloqueio total, eles não teriam dinheiro mais para pagar os seus clientes, incluindo a mim, que sou um cliente. Como volto a falar, não sou advogado da GAS. Eu estou aqui me colocando como advogado, dando um entendimento meu a título de utilidade pública e também solidário a todos aqueles que estão hoje preocupados e sofrendo porque houve um bloqueio e que não vão receber mais os seus retornos como prometido. Qual é o meu entendimento em relação a esse bloqueio? Primeiro, em relação às pessoas que estão distribuindo o processo e pedindo arresto. Se já houve um bloqueio total nas contas de exchange, né? Porque o Estado diz que a GAS não aplica em criptomoeda. O Estado vem, quando eu digo Estado, é o Estado brasileiro, né? O nosso país. O Estado vem agora e pede os bloqueios nas exchanges de criptomoeda. Se é uma pirâmide que não investe em criptomoeda e sim em entrada, como que se consegue penhorar todos os ativos em criptomoedas de uma empresa? Então, mais uma vez, há uma contradição. Então, se você que é cliente, que se sente lesado, tá? E entra com uma ação e pede um arresto ou uma penhora em conta da GAS, você não vai conseguir achar nada, porque o Estado brasileiro já veio e já levou. É para salvaguardar o direito de nós, clientes da GAS? Eu não sei. Porque se você, cliente, se eu, cliente, estávamos recebendo em dia, que direito é esse que tem que ser salvaguardado? Que seria a minha primeira pergunta, o meu primeiro entendimento. Então, mais uma vez a gente olha e vê assim, quem está prejudicando os clientes da GAS Consultoria? A empresa estava pagando em dia, mesmo com os seus sócios presos, no meu entendimento, tá? De uma forma após alguns dias da prisão, porque existe a prisão temporária que você pode ser solto em 5 dias. Foi feitas as averiguações, você vai solto. É um crime que não foi um crime violento, mesmo que eu entenda que não tenha sido crime, tá? Eles acusam por crimes que não são violentos, quantas pessoas que assassinam e respondem em liberdade. Não existe uma sentença penal transitada em julgado condenando os sócios e a empresa. Então, houve um bloqueio total nas contas em prejuízo aos clientes que estão recebendo ou estavam e em prejuízo àqueles que têm o direito de entrar na justiça, tá? Se sentindo vítima, que é um direito a pessoa também se sentir vítima, tá? E adentrar a justiça e tentar uma penhora e não achar mais nada. Aí eu me reporto ao primeiro vídeo, que caso aqueles que estejam assistindo esse segundo vídeo, peço que assistam o primeiro. Assistam o primeiro para se entender o contexto, quando eu falo que aqueles que conseguiram a penhora, que conseguiram o arresto, tá? Eles podem entrar na mesma situação que todos, em caso de se comprovar que é uma empresa, tá? Que age em crime, que ainda não há essa comprovação, tá? Não há lesão, pelo menos até ontem, a cliente nenhum, pelo que eu estou sabendo, tá? Se você não recebeu cliente como eu antes de
ontem, manda uma mensagenzinha, tá? Para a gente poder saber que a gente está nessa troca de ideia, tá? A gente está se unindo em uma empresa que não lesou ninguém. Então, se os pagamentos pararem a partir de então, o bloqueio judicial, tá? O bloqueio pedido pelo Estado, tá? Quando eu digo Estado, novamente, Polícia Federal, Ministério Público Federal, eu estou compilando como Estado brasileiro, tá? Então, pedido pelo Estado, esse seria o motivo do não pagamento, e não a questão da empresa ser uma empresa fraudulenta, porque a empresa ainda não foi condenada, ainda estamos em fase de investigação. Meu entendimento é baseado em justiça, tá? Qual justiça? Que justiça e direito, talvez, eles caminhem em caminhos diferentes, mas qual é a justiça em se bloquear um valor total, deixando, né, a empresa totalmente sem condições de honrar os seus compromissos que até então estavam honrando? Não existe justiça nisso, no meu entendimento, baseado no meu princípio constitucional de direito, tá, ao meu livre pensar e manifestação. Então, eu digo aos meus colegas que são clientes, como eu sou também, que eu também não vou receber, tá? Eu também estou sendo prejudicado, não pela GAS, no meu entendimento, neste momento. Eu estou sendo prejudicado por uma penhora total de um valor em uma investigação criminal que não transitou em julgado com sentença penal condenatória. Vai que daqui a 1 ou 2 anos, ou 3 ou 4 ou 5 ou 6 ou mais, venha-se uma sentença assim: o réu não cometeu crime nenhum, portanto absolvo os seus sócios. Como é que vai ser? Quem devolve todos esses dias que eles já estão presos? Os sócios. Quem vai pagar por esse prejuízo que os clientes que até então estavam recebendo não vão receber mais? Quem? O Estado não pode ser responsabilizado por decisões judiciais. Juiz, promotor, delegado, eles não podem ser responsabilizados. Quem vai ser responsabilizado? Então, hoje é hora de agirmos com cautela, com calma. Não adianta opinião de um advogado, tá? Que posso estar totalmente errado, porque o direito não é ciência exata, tá? Um exemplo, a decisão do STJ, tá? De antes de ontem, tá? Que não determinou a soltura do sócio Gleidson. Foi impetrado um habeas corpus por um dos maiores juristas do Brasil, de décadas de experiência jurídica. A decisão se voltou em relação o ministro do STJ dizer que o remédio processual não foi o remédio processual correto. O advogado, um dos maiores criminalistas juristas do Brasil, entrou com aquela peça processual. O ministro do STJ veio e disse: não é o remédio processual cabível nessa espécie. É complicado você entender o direito. Às vezes você entender que, olha, vamos discutir competência. Esses crimes que estão imputando a GAS não são de esfera federal, portanto não tinha que ser uma investigação da Polícia Federal nem do Ministério Público Federal, e nem a decisão de prisão tinha que ser do juiz federal. A gente poderia dizer que a competência seria do Estado, então teria que ser a Polícia Civil, Ministério Público Estadual, juiz estadual. Só que isso já foi arguído e não foi aceito. Só que se você for na lei fria, que de uns anos para cá não tem sido levado muito em consideração, você vai ver que não importa. O juiz federal mandou prender, a Polícia Federal investigou, o Ministério Público Federal pediu a prisão, o juiz federal mandou prender, o desembargador federal não deixou soltar, o STJ não deixou soltar. Então, assim, como que você analisa o direito, como você explica às pessoas que não são da área jurídica o que está acontecendo? Como você explica, novamente, abordei isso no primeiro vídeo, assistam o primeiro vídeo,
vamos entender todo o contexto. Então, como eu expliquei no primeiro vídeo, como você vai explicar para uma pessoa que uma empresa como a Alphabet, que deu o golpe, que o sócio falou assim, ó, não vou mais pagar a ninguém, e que manda vídeos ameaçando as pessoas, ele está solto. Como eu vou explicar como advogado, que sou, que muita gente me pergunta, pô, mas por que um está solto que deu um golpe e o outro está pagando, está preso? Não tem como explicar, não tem explicação. São as contradições da nossa justiça brasileira. Quando eu digo justiça, não é o juiz, não é o promotor, não é o policial, não é o advogado. Quando eu digo justiça, eu digo sistema judicial brasileiro. E somos brasileiros, a gente tem que se submeter. Ordem judicial se cumpre. Mas o meu entendimento é que a GAS não está prejudicando ninguém. Todos nós, né, temos direito como clientes da GAS a entrar com a ação. Sim, temos. Constituir-se advogados para entrar com a ação. Mas, no meu entendimento, a GAS não deu causa a esse prejuízo. Ah, mas é uma organização criminosa ou não é? Só quem vai dizer se é uma organização criminosa ou não é o juiz de direito. Numa sentença penal condenatória transitada em julgado. Isto é, juiz de primeiro grau, sentença, recurso da parte que perde. Segundo grau, decisão, recurso da parte que perde. Terceira instância, decisão, ainda cabem alguns recursos. Finalizou, sentença penal condenatória ou que vai absolver. Publicou, passou o prazo, transitou em julgado, vira a realidade formal. Então, é neste momento que a gente vai dizer se a GAS, sim, foi criminosa, se deu golpe ou não. Mas só que isso aí eu digo com a pequena experiência que eu tenho no campo jurídico. Isso vai demorar bastante. Enquanto isso, por causa desse bloqueio total, que à luz das explicações pode ter sido para garantir um direito dos clientes que não estavam tendo seus direitos lesados, porque estavam recebendo, o contrato foi, coloque o valor e receba X por mês em tantos meses. Então, a pessoa colocou o valor, estava recebendo os valores nos meses. Aonde está a ilegalidade formal e de fato desta relação jurídica? No meu entendimento jurídico, não há, no momento. Houve um bloqueio judicial antes nem do oferecimento da denúncia. Quem está prejudicando os clientes hoje da GAS Consultoria? Pelo menos preliminarmente, aquele que requereu o bloqueio total das contas. Esta é a minha opinião. Peço também que assistam o primeiro vídeo. Vamos entender a coisa global. São vídeos longos, eu sei que eu também não tenho muita paciência para vídeos longos, mas é necessário porque são informações. Analisem outras pessoas falando, tá? Na multidão de conselho, como diz Provérbios, nasce a sabedoria. Então, vai, escuta, entendeu? Escuta advogados, escuta pessoas, leem notícias de jornal, entendeu? Para você decidir o que você tem que fazer. Tá? Mas a gente tem que ter muito cuidado com o efeito manada, onde todos correm para o mesmo lado. Tá? Então, quando você está num barco e todos correm para o mesmo lado, o barco vai afundar, ele vai adernar e afundar. Então, vamos ter calma, vamos ter tranquilidade, vamos analisar. Porque nós somos única e exclusivamente clientes de uma empresa que não é regulamentada, porque criptoativos não são valores mobiliários, então a CVM não tem competência para dar ou não dar autorizações a uma empresa que trabalha ainda com o que não é um valor mobiliário. Então vamos ter tranquilidade nesse momento, tá? As coisas vão melhorar, tá? Temos que ter também fé
Tá? Que se não há uma ilegalidade na empresa, a gente tem que ter fé que a coisa vai funcionar. Se for declarado que ela é culpada, depois vai ser feito todos os procedimentos de falência, no meu entendimento. Direito não é ciência exata, pode acontecer qualquer coisa, onde na lei vai ter aquela ordem cronológica de recebimentos. Como eu falei, justiça não é uma corrida de 100 metros. Justiça é uma longa, cansativa, desgastante e cara maratona bem longa. Então, tranquilidade, porque nós temos direito.